Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Evandro Soares. Seja bem-vindo a este canal do YouTube da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Esta é a nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, uma das mais brilhantes epístolas do Novo Testamento, que contém lições preciosíssimas para o viver cristão, sobretudo para o ser igreja. É a carta que mais trabalha o tema da eclesiologia. Nós já estudamos o capítulo 1, nós já estudamos o capítulo 2, nós estamos no capítulo 3, já vimos uma primeira parte do capítulo 3, hoje nós vamos para a parte final do capítulo 3, que ainda está trabalhando o tema da nova sociedade que Deus criou em Cristo Jesus, mas agora Paulo vai fazer uma oração. É a segunda oração que ele faz nessa epístola. Ele já havia feito uma no capítulo 2 e agora então ele vai fazer a sua segunda oração. Na verdade ele tinha feito a primeira oração no capítulo 1, finalzinho do capítulo 1. Agora no capítulo 3 ele também vai fazer uma oração e é interessantíssimo porque nós estamos chamando essa oração de uma oração de capacitação. Porque a primeira oração, a oração lá do capítulo 1, do versículo 15 a 23, era uma oração por iluminação. Mas agora Paulo vai orar pelos crentes de Éfeso para que eles sejam capacitados a viver a profundidade da sua fé. Então vamos meditar sobre isso. Vamos ler o texto. O texto diz assim, Efésios capítulo 3, do versículo 14 a 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esta é a oração de Paulo. E é a oração que nós podemos chamar de a mais sublime, ousada e completa de todas as orações de Paulo na Bíblia. Paulo tem orações tanto aqui na Epístola aos Efésios, como também na Epístola aos Colossenses. Mas essa oração aqui do capítulo 3 de Efésios, ela é considerada a mais ousada, porque Paulo aqui faz uma oração de uma ousadia tremenda. Como também é a mais completa, ela abarca todo o ser humano, cristão, aquele que serve e conhece a Deus. Bem como também ela é sublime, ela é excelsa, porque Paulo aqui alça voos jamais imaginados numa oração por um ser humano. Quando ele chega aqui no topo, digamos assim, da montanha e roga a Deus para que os crentes de Éfeso sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É algo muito ousado, é algo muito sublime, é algo muito excelso, é algo completo, de uma plenitude tremenda e assim, completa realmente. Daí é que essa é uma oração de capacitação, que Paulo aqui está, através dessa oração, revelando a profundidade da fé cristã. A profundidade daqueles que verdadeiramente servem a Deus, devem orar desta forma e devem ser capacitados desta forma, do qual Paulo aqui descreve no capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. Vamos então ao corpo desta oração. Primeiro a introdução. A introdução vai do versículo 14 ao versículo 16. Então aqui, nessa introdução, Paulo coloca o motivo da oração, o modo da oração,
o objeto da oração e o elo da oração. Vamos prestar bem atenção, como o texto então nos diz. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Olha aí, por esta causa. Ele já havia dito isso lá no versículo 1 do capítulo 3. Por esta causa, aí ele resolveu fazer aqui um parênteses para falar sobre ele, sobre o mistério, né, de Deus em Cristo, de reconciliar gentios e judeus, que ele também já havia falado um pouco no capítulo 2, no final do capítulo 2. E aí por isso aqui ele introduz o capítulo 3 dizendo, por esta causa, a causa do fato da reconciliação de judeus e gentios na igreja, sendo a igreja essa nova sociedade, essa nova humanidade criada em Cristo Jesus. Aí então ele repete a mesma expressão, por esta causa. A que causa é essa? Essa reconciliação entre judeus e gentios na igreja. A igreja do Senhor, esse mistério revelado por Deus em Cristo, de unir a humanidade, de criar uma nova humanidade de judeus e gentios em Cristo Jesus. Então é por esta causa tão gloriosa, que outrora foi misteriosa, mas que foi revelada em Cristo, e Paulo é conhecedor desta revelação, ele diz, é por esta causa, então o motivo da oração é esta causa. A igreja do Senhor, esse mistério que foi revelado, de Deus unir homens e mulheres, judeus e gentios, bárbaros e citas, escravos e livres, e fazê-los uma nova sociedade, uma nova humanidade em Cristo Jesus. Por esta causa, Paulo está dizendo, ele se põe de joelhos. Então agora ele revela o modo da oração dele. A postura de oração de Paulo é a postura de joelho. É interessante notar que o judeu costumava orar mais em pé. Mas há exemplos na Bíblia do próprio Senhor Jesus, no Getsêmani, Salomão na consagração do templo, Paulo na despedida aos cristãos, aos presbíteros lá em Éfeso. Há diversas passagens que mostram que também o costume da oração de joelhos também era comum, muito embora muito mais comum era a oração em pé, ou de pé, né? E aqui Paulo então diz, por esta causa, a causa da igreja do Senhor, eu me ponho de joelhos diante do Pai. A ideia aqui é uma total reverência. O assunto qual ele vai orar é tão importante, é tão sublime, é tão excelso, que ele então se põe de joelhos, que ele então assume a postura a mais reverente possível diante de Deus, porque o que ele vai falar, o que ele vai orar, o que ele vai suplicar é algo excelso, é algo de uma plenitude tremenda. Por isso então Paulo coloca-se de joelhos, por esta causa me ponho de joelhos. Interessante também dizer que hoje em dia a prática da oração de joelhos tem sido negligenciada em boa parte das igrejas, seja na devoção pública, seja na devoção particular, individual. E é uma prática que nós precisamos resgatar, a oração de joelhos. Aqui Paulo, diante da sublimidade desta oração que ele vai fazer, ele se coloca diante de Deus, não de pé, mas de joelhos. Me ponho de joelhos, e aí ele vai dizer, diante do Pai, o Deus que se revelou em Jesus, o qual Paulo está orando, é o Pai, é o Abba, é esse Deus que nos adotou como filhos, é esse Deus pelo qual nós podemos chamar de Pai, de Papai, de Abba, de quem toma o nome toda a família, né? Então, o objeto da oração é esse Deus Pai. Ele está invocando o Deus Pai, o Senhor, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai, o nosso Deus, o soberano, o excelso, o todo-poderoso, mas que se permite ser chamado de Pai, porque nos adotou, nos acolheu, nos perdoou, nos tomou para si como filhos adotivos. Louvado seja o nome do Senhor. Daí então, o objeto da oração é Deus, o Pai. Deus, o Pai. O Pai. E aí no versículo 15, o elo da oração, ele diz assim, diante do Pai, de quem toma o nome toda a família.
tanto no céu como sobre a terra. Paulo estava falando aqui de quê? Está falando da igreja do Senhor. A igreja do Senhor é essa família que está tanto no céu, porque cristãos já morreram e estão, no paraíso com Cristo, descansando no Senhor. E há cristãos na terra ainda, tanto na época de Paulo como ainda hoje. E aí Paulo está dizendo: eu oro a esse Deus, o Pai, de quem toma o nome tanto a família que está no céu como sobre a terra. Então esse Deus Pai dá nome a esta família na terra. Nós somos a família de Deus, nós somos a família que toma o nome de Deus. E essa família está no céu, porque já milhares e milhares de cristãos, de homens e mulheres que temiam e serviam a Deus em Cristo, já morreram e descansam no Senhor, e há cristãos na terra que ainda militam. É uma espécie de igreja militante e igreja triunfante. A igreja triunfante é a que está no céu, porque já triunfou. A igreja militante é a que está na terra, que ainda milita, que ainda luta neste mundo. Nós cristãos vivos estamos, fazemos parte da igreja militante, que é o que Paulo está falando aqui. A família de Deus, do qual toma o nome de Deus, tanto a que está no céu como sobre a terra. E aqui é o elo da oração, Este aqui é o elo da oração, porque é uma família só que está no céu e está na terra e que toma o nome de Deus. Então, o motivo da oração é a igreja do Senhor, que foi reconciliou gentios e judeus em Cristo, formando a nova sociedade. O modo da oração é de joelhos, uma postura de total reverência. O objeto da oração é Deus, o Pai, o Abba, o Paizinho, aquele que é todo poderoso, mas que se permite ser chamado, ser invocado como Pai. E o elo da oração é essa família que tanto está no céu como está na terra. Isso nos une como família, isso nos une como igreja. É por isso que o escritor de Hebreus diz que temos diante de nós grande nuvem de testemunhas, Porque há uma família no céu e há uma mesma família na terra. Os que invocaram ao Senhor e já descansam no Senhor estão no céu. E os que invocam o Senhor e que estão militando aqui na terra fazem parte também desta mesma família que toma o nome de Deus. Então isso é um elo, é uma ligação que há entre os que já morreram e os que ainda estão na terra. Então essa é a introdução do apóstolo Paulo para essa oração. Aí então, agora nós vamos ver o conteúdo da oração. Porque a partir do versículo 16, ele vai então mostrar qual é o conteúdo da sua oração. Nesses primeiros 14, 15 versículos, ele estava somente introduzindo. Mas agora no versículo 16 ele vai dizer: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda agora que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Então, o primeiro conteúdo da oração de Paulo é para que os cristãos de Éfeso fossem fortalecidos com poder mediante o Espírito de Deus, porque o Espírito aqui está com E maiúsculo, é o Espírito de Deus no homem interior. Então, Paulo está consciente nessa oração de que os cristãos precisam de poder. E esse poder é um poder espiritual, é um poder que vem do Espírito de Deus, e ocorre, é operado no homem interior, na interioridade da alma, do ser humano. Então os cristãos, aqui Paulo está orando para que os cristãos sejam fortalecidos com poder. Ele vai dizer lá no finalzinho da epístola aos Efésios, no capítulo 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando ele vai introduzir lá o tema da armadura espiritual. Paulo repete então essa questão porque ele está plenamente consciente
de que para viver a fé cristã com profundidade é preciso poder, é preciso fortalecimento, que nos vem não da nossa força, que nos vem não da nossa capacidade intelectual, que não vem não de nossas habilidades espirituais, porque nós nada somos e nada podemos fazer sem nós, sem o Senhor. Paulo está consciente que esse fortalecimento do poder vem mediante o Espírito de Deus e ele é operado no homem interior. Portanto, essa é a oração no qual Paulo está pedindo que vocês sejam fortalecidos, que vocês tenham uma fortaleza de poder no Espírito Santo, no homem interior. Essa é uma oração que nós precisamos estar fazendo. Quantos cristãos vivem fracos na fé? Quantos cristãos que naufragam diante de problemas, de dificuldades, porque são frágeis, são fracos, porque não tem esse fortalecimento espiritual que vem do Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que age nesse mundo, que age e que habita no verdadeiro cristão e que está pronto a nos habilitar, nos fortalecer com poder para vivermos a fé. Jesus disse lá em Atos 1:8, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós precisamos estar sempre sendo fortalecidos com poder, mediante o Espírito, no homem interior. Tantas pessoas que estão orando aí por coisas materiais, pelo homem material, pelas grandezas materiais, mas é interessante que Paulo ora por fortalecimento com poder no homem interior, na interioridade humana. É isso que vale, é isso que é importante. E Paulo está fazendo esta oração, né, pelos cristãos de Éfeso, do qual nós também podemos nos apropriar, entendendo que sem o fortalecimento de poder, nós cairemos facilmente nas ciladas do inimigo, ou da nossa própria carne, ou nas influências deste mundo, deste século. Mas Paulo faz ainda um segundo pedido nessa oração, nesse conteúdo da sua oração. Versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. É interessante que há duas palavras no grego para habitar. Uma é a ideia de uma habitação passageira, momentânea. É a habitação do peregrino, do forasteiro, daquele que está pernoitando em alguma casa. Mas há uma outra palavra em grego que é a ideia de uma habitação permanente, de sentir-se à vontade porque se está em casa. Essa é a palavra que Paulo usa aqui. Essa segunda palavra em grego, que é a ideia de que Cristo se sinta à vontade em nosso interior, em nosso corpo, em nosso ser. Que Cristo habite no vosso coração. Jesus habita no coração de todo aquele que crê. Ele mesmo disse que eu e o Pai viremos e faremos nele morada. O Espírito Santo também é a habitação do crente. O Espírito Santo habita no crente. Mas aqui Paulo está dizendo que Cristo habita no nosso coração pela fé, é a ideia de que a cada dia, cada vez mais, Cristo se sinta à vontade para habitar em nós e expressar-se em nós de tal maneira que o viver cristão seja o viver de Cristo neste mundo. Então a ideia aqui é que cada vez mais os cristãos de Éfeso pudessem expressar a vida de Cristo, pudessem ser imitadores de Cristo, pudessem manifestar a vida de Cristo, porque ele habitava permanentemente neles. Então que essa habitação de Cristo fosse cada vez mais exteriorizada, vivenciada, experimentada no viver cotidiano pelos cristãos de Éfeso, porque Cristo habitava neles. Então Paulo está orando. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Que haja uma habitação maior de Cristo. Que haja uma expressão cada vez maior de Cristo. Que Cristo sinta-se cada vez mais à vontade para habitar e
e se exteriorizar no nosso comportamento, no nosso ser, na nossa interioridade, no nosso coração, em toda a nossa vivência de fé. E aí ele diz também mais, ele diz, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então a terceira petição de Paulo é para que haja raiz e alicerce no amor. Toda a vida cristã deve ser expressão de amor. É a marca maior do verdadeiro cristão. E aqui Paulo usa duas metáforas, uma da botânica e outra da arquitetura. Da botânica é a raiz, né? Paulo está dizendo que todos os vossos atos sejam alicerçados, tenham raiz no amor. Que o amor seja a raiz dos vossos atos, das vossas práticas, das vossas experiências como homens e mulheres de Deus. E que também o amor seja o fundamento, seja o alicerce para todas as práticas, para todas as obras, para todas as experiências de vocês como homens e mulheres cristãs. Então aqui Paulo está colocando que há uma raiz e um alicerce da vida cristã que deve ser o amor. Jesus disse, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Que os nossos atos sejam atos de amor, que toda a ação e a experiência cristã sejam marcados pelo amor. É algo tremendo, é algo desafiador que Paulo está colocando aqui para nós como verdadeiros cristãos. Para os cristãos de Éfeso e para nós. E aí ele vai dar ainda uma outra questão. Ele vai colocar agora no versículo 18, a fim de compreenderes com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, versículo 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Então Paulo agora vai colocar uma quarta petição nesse conteúdo da sua oração, que é conhecer o amor de Cristo. Conhecer a profundidade e as 4 dimensões do amor de Cristo. Ele já tinha falado do amor que devia ser o alicerce e a raiz de todo o comportamento cristão, no versículo de número 17. Agora no versículo 18, ele está dizendo que haja uma compreensão cada vez maior de vocês acerca desse amor de Cristo, que tem uma profundidade tremenda, que ele ilustra aqui com a ideia de 4 dimensões, que é um amor que tem uma largura, né? Que é um amor que tem um comprimento, é um amor que tem uma altura e uma profundidade. Qual o que Paulo quis dizer aí com essas 4 questões, né? A maioria dos pais da igreja, estudiosos, colocam que aqui, de maneira muito simples, Paulo está querendo colocar a largura. Por quê? Porque Cristo Jesus, né, abarca com o seu amor homens de todas as tribos, povos e nações. Cumprimento. Jesus tem poder e o seu amor alcança, né, a todos os pecadores, a todos aqueles, por mais que estejam distantes. Mas o amor de Cristo chega a alcançar, né, com o seu cumprimento, a todos os pecadores que verdadeiramente se arrependam e creiam no Senhor. Aí ele diz também, e a altura, né, o amor de Cristo é tão grande que vai nos levar aos céus, que vai nos levar a mais, né, alta dimensão da vida, que é a altura celestial. E também o amor de Cristo tem também uma profundidade. Por mais profundo que esteja o pecador, o ser humano no pecado, escravo no pecado, Jesus Cristo, com o seu amor, tem poder para alcançar o mais profundo pecador. Então essas seriam as 4 dimensões
do amor de Jesus, do qual Paulo está dizendo, que vocês conheçam mais, que vocês compreendam mais esse amor tão largo, tão alto, tão profundo, tão comprido, que é o amor de Jesus por cada um de nós, por toda a humanidade, por todo pecador, e que vai nos levar às alturas, e que vai nos levar aos céus, como de fato já havia levado alguns cristãos, no qual Paulo diz, né, a família do qual o nome Deus Pai que nós invocamos, do qual invoca a família que está no céu, como também a família que está na terra. E aí, no versículo 19, Paulo completa essa oração, colocando que, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui nós chegamos no pico da montanha, nós chegamos na petição mais ousada que a oração de Paulo pôde chegar. Porque ele está dizendo aqui que nós experimentemos o fortalecimento, a habitação plena de Cristo, o amor como fundamento e alicerce, raiz, a dimensões do amor de Cristo, e nós vamos ser tomados pela plenitude de Deus. É algo inimaginável que um ser humano possa ser tomado de toda a plenitude de Deus. Mas é isso que Paulo está orando. É isso que Paulo está pedindo. É isso que Paulo está suplicando pelos cristãos de Éfeso. Que eles sejam fortalecidos, que eles sejam habitados, que eles tenham amor, que eles conheçam e compreendam o amor de Jesus e assim eles sejam tomados da plenitude de Deus. É claro que alguns estudiosos veem aqui nessas palavras uma ideia mística, mas aqui Paulo está falando não de algo místico, ele está falando de algo que é real, que é verdadeiro, que é plausível. O cristão que ora e é capacitado, conforme essa oração aqui de Paulo, pode se chegar à plenitude de Deus. Pode se chegar a experimentar a plenitude do Senhor. De tal modo que na sua vivência, que no seu viver, que nas suas expressões cotidianas há um brilho, há uma glória, há uma manifestação de Deus. Isso me faz lembrar a história que David Livingstone pregou na África, famoso missionário do século XIX, pregou em várias tribos da África, e aí ele passava um tempo numa tribo e ia para outra, e aí outros missionários depois dele foram a uma tribo e começaram a falar de Jesus para aquela tribo, imaginando que aquela tribo não conhecesse ainda Jesus. E aí começaram a descrever a pessoa de Jesus pelo seu amor, pela sua compaixão, né, pelos seus gestos e tal. E aí um dos índios da tribo lá, né, africana, um dos africanos disse assim: nós conhecemos ele já passou por aqui, ele já esteve aqui entre nós. Esse Jesus que você está falando já esteve aqui. E aí os missionários entenderam que David Livingstone já havia passado por aquela tribo. Tamanha a vivência, tamanha a incorporação dos valores, dos princípios, do amor, da graça de Jesus na sua vida, que os africanos daquela tribo reconheceram. Ele já esteve aqui entre nós. Jesus já esteve na pessoa de David Livingstone. Essa é a plenitude de Deus que Paulo aqui está orando para que nós experimentemos. E aí então, ele termina do versículo 20 ao versículo 21 com a doxologia, a conclusão da sua oração. Ele roga, né, ele faz uma doxologia, que é uma espécie de glorificação de Deus. Né? Doxo é glória, logia, estudo da glória, mas é a ideia de glorificar a Deus, terminando, exaltando, glorificando ao nome do Senhor. Então no versículo 20 ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então Paulo aqui atribui que ele estava orando a esse Deus cujo poder é infinito.
Ele usa aqui o superlativo, infinitamente mais. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Não podemos pensar no nosso Deus de maneira limitada. Quantos cristãos, infelizmente, oram, mas estão limitando o poder de Deus, porque concebem a Deus como um ser limitado no seu poder. Mas Deus é onipotente. E aqui Paulo usa o superlativo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Mas ele diz também, né? Quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus quer operar o seu poder em nós. Por isso Paulo está dizendo, eu vou glorificar esse Deus, porque Ele é poderoso, porque Ele opera em nós. E aí ele também termina dizendo, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Deus deve ser glorificado na igreja e também por causa de Cristo Jesus, por todas as gerações. Então nós podemos terminar essa nossa reflexão, entendendo que nessa doxologia, o Senhor aqui deve ser glorificado por todas as gerações. Por isso que Paulo termina dizendo, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Paulo aqui fala de uma questão importantíssima, que é a glória que pertence somente a Deus e que todas as gerações o honrem e o glorifiquem para sempre. Vamos concluir então essa reflexão, entendendo que diante dessa sublime oração feita por Paulo, nós temos a oportunidade de refletir sobre o conteúdo das nossas orações cotidianas. Como tem sido a nossa oração cotidiana? Nós temos buscado, como Paulo aqui, um fortalecimento do homem interior, uma habitação permanente de Cristo, um arraigamento e um alicerce no amor, na prática do amor, bem como temos experimentado a plenitude do Altíssimo. Nós temos sido capacitados a viver a nossa fé em plenitude. Vamos fazer desta oração, a oração de Paulo pelos cristãos de Éfeso, a nossa oração. Como já dizia um pensador antigo, um cristão de joelhos que ora enxerga muito mais do que um filósofo na ponta dos pés. Deus abençoe a todos. Curta, compartilhe esse vídeo. Nós agradecemos a audiência, que você esteja visualizando, que você esteja estudando conosco. E até a próxima, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Amém.